junto ao trono de Deus preparado, a cristão um lugar para ti, a perfumes, a gozo exaltado, a delícias profundas ali. Aleluia! Sim, ali. Seus anjos fiéis rodeados, numa espera de glória e de luz, junto a Deus nos espera Jesus. Os encantos da terra não podem dar ideia do se na terra os prazeres acordem, são prazeres que ficam aqui, mas ali, aleluia! As venturas eternas concorrem com a existência perpétua da luz, ao tornar-nos felizes com Jesus. Conservemos em nossa lembrança as riquezas do lindo país e guardemos conosco a esperança de uma vida melhor, mais feliz, pois ali, uma voz verdadeira não cansa de oferecer-nos o reino da luz, o amor protetor de Jesus. Se quisermos gozar da ventura que no belo país haverá, é somente pedir de alma pura que de graça Jesus nos dará, pois ali, todo cheio de amor, de ternura, esse amor que mostrou lá na cruz, nos escuta, nos ouve Jesus. A salva de palmas para Jesus. Bom dia com Jesus. Amém. Vamos ficar de pé para a leitura da Bíblia. É só o verso 20, irmãos, porque esse texto já está praticamente decorado pela igreja, né? Mas enquanto nós estivermos estudando a visão de Patmos,
que faz parte das 7 eras da igreja, não é? Eu creio que, bom, enquanto houver direção, a gente vai fazendo isso. As 7 eras da igreja, ela faz parte, esse estudo faz parte da revelação dos 7 selos. Quando se fala a revelação dos 7 selos, dos 7 trovões, às vezes a gente pensa só em Apocalipse 6. Mas não é nada, é todo o Apocalipse, incluindo, é claro, o seu princípio, a sua base, que é as 7 eras da igreja. O profeta disse que a revelação das 7 eras é a base para a revelação dos 7 selos. Então é uma coisa conjugada, porque dentro das eras é que estão os cumprimentos dos selos. As eras formam a parte tempo, não é? A forma do tempo, dos períodos em que esses selos são cumpridos. Haja visto que o primeiro, segundo e terceiro selos já se cumpriram quando? Nas eras passadas da igreja, nas primeiras eras, que hoje é história, não é? História. E a mensagem associa a história com a revelação e a escritura. A escritura, a história e a revelação. O credo, a denominação, põe a história, a escritura, segundo suas interpretações, e a interpretação teológica. Com o profeta é a história, a Bíblia e revelação de Deus. A revelação de Deus. A grande diferença está aí. E o que distingue, de fato, o ministério do irmão Branham é a revelação do Apocalipse. Caso contrário, ele teria sido um grande mensageiro, como muitos, milhares de denominacionais dos Estados Unidos, principalmente, reconhecem que ele foi um grande mensageiro, um grande homem de Deus, usado por Deus. Só isso, pronto. Não é? Como Torrey, como Moody, como Smith Wigglesworth, né? Aquele grande, o irmão Branham faz menção dele, que foi, depois do irmão Branham, não teve ninguém mais para ser usado em cura divina como ele. Mas o que distingue realmente o ministério, faz dele um ministério profético, é a revelação do Apocalipse, que pode ser dito a revelação dos selos, porque os selos, uma vez abertos, estão revelando o Apocalipse, a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. Compreendido, não é? O mistério das 7 estrelas, que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Senhor Jesus, nós te damos graças por esta palavra ter vindo a nós, interpretada, revelada pelo próprio Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ajuda que ela venha realmente produzir o seu verdadeiro resultado em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos, irmãos. Agora, eu me lembrei de que o próprio Senhor Jesus Cristo interpretou a parábola do joio e do trigo. Vocês viram isso? Depois ele falou com os seus discípulos à parte, e ele interpretou que realmente quem semeou o trigo foi o Senhor, e quem semeou o joio foi o diabo. Agora veja como isso está tão claro em relação à semente da serpente. Jesus nunca chamou uma meretriz de filha da semente da serpente, filha do diabo, um ladrão. Ele nunca, nós não vemos na Bíblia Jesus dizer, esse ladrão é filho do diabo. Mas ele disse para sumo sacerdote. Você já pensou o que é isso? Sumo pontífice da era.
Uma religião muito mais cristalina, muito mais original do que essa católica romana que tem esse sumo pontífice. Se ele chamou aquele sumo de serpente, de raça de víbora, de que maneira ele qualifica este? Então, ele disse que a semente religiosa, a semente da serpente é religiosa, é extremamente religiosa, partindo lá do Gênesis, com Caim, oferecendo culto. Então ela é religiosa. É preciso entender isso, porque é exatamente isso que não permite os escolhidos serem enganados. É exatamente isso. Porque em vida, em moral, às vezes eles superam até. Em caridade, em formalidades e coisa, em conduta, superam. Você quer comparar a vida daquele ladrão salvo, de Zaqueu, com um mancebo de qualidade? Aí você vem fazendo esse paralelo, como diz o irmão Brana, não defendendo a ignorância, o alcoolismo, a prostituição e outras coisas, mas enxergando as coisas como elas são. É o que faz a diferença. Você defender um ponto de vista de acordo com a opinião formada por princípios é uma coisa. É o que eles faziam. Agora, defender uma coisa por ver, por enxergar a sua maneira de ser. É por isso que tem muita polêmica dentro de casa, contenda, porque você não consegue transmitir aquilo que você vê. E seu marido não tem entendimento. Você tem que começar cedo a entender os limites do QI de seu marido, de esclarecimento das coisas, de compreensão, de entendimento, para você ser feliz. Então você não vai exigir mais dele do que ele tem, porque Deus não exige mais de nós do que aquilo que ele nos deu. E vice-versa, você tem que passar a compreender essa senhorinha logo cedo. Eu tenho conversado, e às vezes nós faltamos até ter reuniões mais íntimas, particulares com os homens, só com os homens casados, com jovens já maduros que vão se casar, só com as senhoras, só com as moças que vão já maduras, não é? Nós falhamos, às vezes nós estamos precisando de uma reunião assim, como igreja. O profeta não tinha que estabelecer linhas dessa forma, ele entrava e saía, ia embora, porque o ministério profético ele tinha que entregar a mensagem, certo? Mas como igreja nós teríamos que ter orientações íntimas até. E aquela senhorinha, você tem que avaliar o seu nível de compreensão das coisas. Isso vem muito lá da forma, da maneira que foi o seu lar e tudo. Então, compreendendo isso, você vai entender que você tem uma grande esposa. Você tem um grande marido. Você viu aquela irmã que o irmão Brando disse, olha, ela chamou o rapaz e disse, olha, eu sei de onde você veio e tudo, e você é novo convertido, você só tem 2 anos de convertido, 2 anos, né? A pessoa que nem batizou ainda, você já quer casar com ele, né? Mas que ela já tinha 2 anos e ainda era novo convertido. Então, se você cair nessas fraquezas, como diz, ela tinha reconhecimento. E você descobre até qual é a tendência do homem, a circunstância que ele nasceu com ela.
Você descobre. E que certas circunstâncias estão alheias à sua vontade. Então ela diz: olha, você fazendo isso, você não some de mim, você não tem que ir embora, você vem, eu estou pronta para te perdoar, para compreender. Ela não era uma modernista liberal. Caso contrário, o irmão Branham não teria citado como um fator positivo da vida. Mas ela estava dizendo assim, ele está contando essa experiência, porque ela estava usando de uma sabedoria dada por Deus, que seria a chave mais forte para Deus trabalhar com ele, na sua consciência, que quando ele estivesse em tal situação, prestes a cair em tal fracasso, ele teria essa arma. Mas como eu vou fazer isso contra uma mulher que está predisposta a não cobrar de mim nada? Como é que eu posso fazer isso? Agora aquela que segura na gravata, de pendura no pescoço, e diz: olha, você vai para a rua, caboclo. Tome cuidado. Você tem um nome, hein? Coitada. Ela não vai dar conta. Ele não vai dar conta. Mas no dia a dia, você vai descobrindo que você tem uma grande filha, você tem um grande filho, você tem uma grande esposa, um grande marido, você tem um grande pai. Porque nessa capacidade que Deus nos dá, você vai encontrando aquilo que sobrepuja. Você vai encontrando a verdadeira lei que Deus criou, a lei da compensação. Em compensação, veja, ela é de uma natureza fiel. O tipo da mulher fiel, que eu posso confiar. Em compensação, começa dessa base. Eu não sei por que nós entramos aqui. Comecei lá na semente da serpente, na parábola do joio. Sim, é porque o próprio Senhor Jesus interpretou esse versículo aqui. O Senhor Jesus interpretou, veja: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, está sob o meu poder, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Ele próprio interpretando. As 7 estrelas, que vale dizer anjos, a palavra anjo quer dizer mensageiro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que vi são as 7 igrejas. Como a parábola do joio foi interpretada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, aliás, todas elas, mas que ficou escrita a sua própria interpretação. Eu achei bonito quando o irmão Branham disse, e gostei demais daquilo, por isso que é gostoso ter um profeta. Pastor Elias, isso é verdade, isso leva às vezes o pregador até a cair no comodismo, né? Porque é tão rica a mensagem do irmão Branham, tão rica. É uma questão apenas de direção, se você pegar aquela mensagem. Você veja que coisa mais bonita, mais consciente. Um homem que dominava a revelação da Escritura, dizer: Jesus nunca explicou aquilo. Comer da sua carne e beber do seu sangue. Então os pregadores vêm por séculos e séculos tentando explicar para o povo que Jesus não explicou, e não é para ser explicado.
porque isso é uma questão de vida apenas. É como a irmã nunca pode explicar. Você pode ver filme da concepção, Gênesis, coisa e tal. Você glorifica a Deus por aquela lei, mas ninguém, nem mesmo aquelas que são formadas em genética, quando chega lá na história da vida, eles não podem explicar aquela vidinha que está no grão de trigo. O profeta disse que é como a eletricidade. Moléculas de cá e coisa de lá, e tal, mas eles não podem nunca explicar a eletricidade. E Jesus falou para Nicodemos de uma coisa que não tem explicação. Lá em São João capítulo 13 do novo nascimento. E nós queremos explicar o novo nascimento. Nós temos mestres dentro da mensagem querendo explicar o novo nascimento. Sabe qual foi a explicação que Jesus deu? Ele disse: o vento, sabe? Agora, ninguém pode explicar o vento. O que ele falou? Ele falou: o vento sopra, você não sabe de onde vem nem para onde vai. E Richard diz que só os pássaros, a natureza que sabe. Os passarinhos sabem. Às vezes a gente pode dizer assim: olha, aquela chuva vai chegar aqui porque o vento está para cá. Mas quando você está dentro de um edifício, como domingo passado, você não está vendo para onde o vento está soprando. O vento estava soprando para cá. Esse doutor é difícil, viu? Se você armazena boas coisas, e aquilo vai enchendo, quando você tem que derramar, o que você vai derramar? Boas coisas. Agora, se você armazena só inveja, mágoas, clamores, queixas, tem gente que vira o Cristo da terra, o maior sofredor do mundo. Quando abre a boca é só para queixar. E você não precisa ir muito longe, basta olhar para ele, já sabe, você está alegre, você está triste, você está com dor de cabeça, você está com dor no coração. O que está acontecendo, velho? Porque semblante conta logo. Já tem gente não, que quanto mais pesada está a coisa, mais alegre fica, mais extrovertido, não? Mas é isso mesmo, quando você armazena boas coisas e que você abre a porta, e o que vai ser visto? Você vai abençoar alguém, vai abençoar a sua casa. Tem hora que se ficasse calada, a coisa sairia completamente diferente. Deixasse passar uma meia hora, uma hora, mas não, depois do almoço a gente conversa, ou à tarde, ou de noite, amanhã cedo, a gente conversa. Aí a coisa sai completamente diferente. Mas se tem que ser na hora, tudo, então sai tanta coisa ofensiva, tanta palavra descaridosa. Eu não sei, será que tem um depósito aqui e outro aqui? Um na garganta e outro no coração. E o da garganta é nariguda, pesudo, feia, bobo. Tinha em sua mão direita 7 estrelas. Que coisa bonita. E tinha na mão direita 7 estrelas. Que coisa, essas estrelas estão... Eu me lembro uma vez que a irmã Anitta disse para um reverendo aí que estava perseguindo o pastor dela, a torta direita. E foi lá falar mal, porque eles eram amigos, né? Vinha da mesma igreja. E na casa dela ele não respeitava o pastor dela, né?
E falou umas coisas pesadas dele lá, porque aqui o pastor, desde quando ele começou pregando, é todo mundo falando dele, né? Todo mundo assim, gente lá de fora, né? E ela disse para ele: olha, aquele lá está na mão. Você, para atingir aquele lá, você tem que furar a mão de Jesus, porque ele está na mão de Jesus. Quer dizer, ela usou uma expressão apocalíptica, né? Se ele soubesse. E eu acabei no sepultamento desse pastor, né? Veja só. O mistério das 7 estrelas são os anjos mensageiros das 7 igrejas. Agora aqui nunca poderíamos cometer erro, porque ele mesmo interpretou isso. Você não tem que ter nenhuma dúvida. Agora, eu não sei como, irmãos e irmãs, esse mundo pentecostal principalmente, que hoje se mete a teólogos também, caiu nesse buraco, não podem encontrar 7 eras, 7 períodos na igreja, quando isso está interpretado claramente, logo no primeiro capítulo, pelos próprios Senhor Jesus Cristo. Isso aqui está claro, veja. O mistério das 7 estrelas são os anjos, são os mensageiros das 7 igrejas. É o que comenta, irmão Brana. Agora aqui nunca poderíamos cometer erro, porque ele mesmo o interpretou. Eu mesmo pregava há quanto tempo e nunca imaginava que essas 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, representam aqui no Apocalipse os 7 períodos da igreja. Então esses 7 que vêm lá do Apocalipse, do Velho Testamento, 7 cores, esses 7 no arco-íris e coisas assim, nunca falaram nada sobre 7 igrejas, 7 eras, 7 períodos da igreja gentílica. Porque nós sabemos, como Paulo reconheceu, e o profeta reconheceu, ele disse: os gentios jactanciosos. Gente, vocês não sabem, nós apunhalamos muito a nós mesmos e uns aos outros, exigimos, mas vocês não sabem como está o mundo denominacional hoje. Não tem a mínima noção. A coisa ficou esquisita. Ficou de uma maneira que não se dá para compreender. Agora, essa revelação aqui é a razão para qualquer um que tem crido nesse profeta, tem crido nessa mensagem, continuar até o fim, dá o que der. Dá o que der. Por isso eu disse, eu prefiro estar com um Davi errado do que com Absalão certo, com Saul certo. Eu prefiro estar com Jacó trapaceiro do que com Esaú honesto. É claro, os irmãos entendem o espírito disso. Eu prefiro ter um irmão, uma irmã fraco, errado, que respeita esse mensageiro de Deus, do que ter um intocável ali que faz blasfemar contra ele.
Eu prefiro não. Eu julgo isso uma honra, estar ao lado de Israel em quaisquer circunstâncias. Mas eu não tenho como, desde que eu entendo por gente, porque eu fui criado na Bíblia, ficar contra Israel. Não tem como. Justamente porque não combina com o que eles dizem que é verdadeiro. Mas aí que está. Às vezes nós caímos até na revolta contra esse imperialismo americano. Mas em quaisquer circunstâncias, um revelado nunca fica contra os Estados Unidos. Por quê? Para começar, ele deu a sustentação para a liberdade cristã. Foi ele quem não deixou a Igreja Católica ser oficial em vários países, começando pelo Brasil. A liberdade de pregar o Evangelho. Foi ele. A Rússia nunca ajudou pobre nenhum. Os Estados Unidos sempre fez isso. Espalhou missionários evangelistas para o mundo todo. Tanto que o americano ele é dizimista. Por que ele prosperou tanto? Ele é dizimista. O dízimo está no sangue dele. Agora, nós vamos prosseguir aqui, porque senão nós não vamos passar dessas ponderações. Veja, o valor, a importância de se ter conhecimento desses 7 períodos. Só isso é uma riqueza muito grande. Por quê? Conhecendo que houve uma era chamada a era de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia, nós aceitamos a era de Laodiceia. Eles fazem um trabalho, principalmente Moscou é muito grande sobre esse trabalho de circo e trapezistas e coisas. Eu estava vendo uma fita, porque tudo aquilo me dará elementos para a hora certa. Mas eu vi uma característica muito esquisita, assim, muito marcante em cada trapezista. A pessoa não pode ser trapezista sem ser alma encarcerada. Uma moça não pode ser aeromoça sem ser alma encarcerada. Antes de tudo, ela tem que ser alma encarcerada hoje. Há posições no mundo, funções, que a pessoa não pode desempenhar sem, antes de tudo, o seu currículo tem que começar com origem, a base. Parece que está escrito ali, invisivelmente, de uma maneira invisível. Primeiro item, alma encarcerada. Não é só porque eles têm que pintar os olhos assim. É porque o Evangelho não tem como, a luz não tem como, não existe como os raios penetrar neles. Que coisa tremenda! Agora, você já meditou naquilo que Jesus, naquela oração de Jesus, graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste esses raios, esta luz dos sábios entendidos e os revelaste aos pequeninos. Você diz, como eu tenho orado,
para formatura e tudo, e moças pede oração, às vezes telefona até moça de fora, passar em vestibular e tudo. E quando vem me questionar pessoalmente, sim, glória a Deus, você vai ser um médico, você vai ser um engenheiro, vai ser um advogado, vai ser uma médica, tudo bem, muito bonito, glória a Deus, a sua intenção hoje é maravilhosa. Só quero ver se daqui uns tempos você está lavando os pés das irmãzinhas aqui durante toda a sua vida. Só isso que me resta ver, a interrogação só fica nisso. Olha, veja aqui, esse conhecimento satisfaz, apraz. É certo que aquela segurança de uma vez salvo, salvo para sempre, trouxe o mundo para dentro da igreja. A igreja se corrompeu. Uma vez salvo, salvo para sempre, eleito não se perde, então a igreja se corrompe, por causa do comodismo. Acontece que o verdadeiro eleito não se perde mesmo. E uma das características de sua eleição é que ele nunca cai em comodismo. Porque como é do outro lado, que a pessoa nunca se satisfaz com o que ganha, com o que tem, também espiritualmente, o Filho de Deus sempre está carecendo de Jesus, constantemente, diariamente, todos os instantes. Ele não cai na arrogância, na petulância, na soberba. Por isso que Paulo disse que o pastor não devia ser neófito para que se soberbecendo caísse no laço da tentação. Agora nós vamos prosseguir, mas caminhando com isso aqui, o valor de você conhecer que existem esses 7 períodos da igreja. Você diz, isso é muito simples para nós hoje, pastor. Isso é para quem está chegando, é visitante, está precisando disso. Não, cuidado com esse pensamento, hein? Cuidado com esse pensamento, que justamente por causa disso é que muitos grupos da mensagem já estão aonde estão. E eles achando que tem que se embrenhar em coisas futuras e coisas profundíssimas da mensagem, dos 7 selos, 3 etapas, terceira etapa e coisa e tal, caíram. Você não pode desprezar o alimento básico. Alimento básico. Vamos dizer, você não pode dispensar o arroz e feijão do brasileiro. Principalmente se ele é um arroz integral. Principalmente. Se você está comendo arroz integral e feijão, você está comendo melhor do que muita gente que está com arroz branco, bife de filé mignon e outras coisas. É uma luz que você tem. E você vai ser agradecida, minha irmã, meu irmão, por conhecer os 7 períodos da igreja. E saber, e mais do que isso, agora vem a glória da coisa, e saber que nós estamos no último. Nós estamos no último. Agora, uma coisa deve nos estarrecer quando nós estamos formando planos para o futuro, quando nós estamos fazendo enxovais para o futuro, futuro remoto até, independente daquela realidade que podemos ser colhidos a qualquer momento. Um acidente de carro, um acidente cerebral, cardíaco, ou qualquer outra coisa assim. Independente disso,
Voltemos 30 anos atrás. 30 anos atrás, a igreja já estava numa condição que o profeta disse: se Deus não queimar isto agora, ele vai ter que pedir desculpas aos sodomitas. A era de Laodiceia ainda não terminou. Ela pode estar no seu ocaso, no seu poente, não é? Já no seu crepúsculo da tarde. Ela está totalmente escura já. Não só pelo sol estar se cobrindo, mas pela nublosidade do tempo, que está ofuscado também, que escurece antes da hora até. Então, com ele eu concordo que Laodiceia ainda não terminou. Mas eu acredito que ele concorda comigo também que ela não terminou como era, como dispensação da era negra final. Mas Deus não está mais se incomodando com ela, ele está fora dela já. Já saiu dela. Está na porta batendo, por lado de fora. E lá naquele tempo, veja só, o irmão Branham orou dizendo, o irmão Branham disse assim: eu não oro mais pela América. Agora, o irmão Branham era um homem como Paulo. Vocês têm que entender isso, com mais sobressalência. Isso deve ser conversado, como numa mesa. O irmão Branham era um homem como Paulo, um profeta de Deus, porque Paulo não teve a incumbência de revelar o Apocalipse. A sobressalência de todos os profetas que já pisaram na terra está sobre o irmão Branham. Elias. Presta bem atenção nisso. E como Paulo disse para orar pelos reis, pelas autoridades, significava orar pela nação, pela pátria. O irmão Branham também orava incessantemente pela América, pelo seu povo. Ele tinha a mesma noção do que isso significa, a mesma noção que Paulo tinha, entende? Até que um dia ele declarou: eu não oro mais pela América. Quando o profeta diz: eu não oro mais pela América, o que adiantaria a irmãzinha lá ficar: oh Deus, salva a América, salva a América? Não tem como Deus consertar mais sistema algum, nem mesmo de igrejas. Não há como. Se nós ficarmos só nisso aqui, o estudo dessa manhã, tudo bem. Mas não há como. Isso não é para cairmos num pesadelo de pessimismo. Se eu sei que um sistema vai melhorar a vida do pobre, do povão, eu faço tudo. Eu disse: olha, outro dia, se eu descobrisse uma mina de ouro, que eu pudesse tirar carradas de ouro por dia, eu ia comprar a dívida brasileira, pagar tudo pelo Brasil. E sabe como é que eu queria receber? Em casas. O governo tinha que fazer casas para me dar para o povo. Eu faria tudo por essa nação. Mas com essa revelação que eu tenho, eu sei que não é fazer o bem para o pobre, para o órfão, para a viúva, que vai me pôr em graça diante de Deus. Não é isso não. Deus não negocia. Deus não é político que negocia votos. Não. Se tem uma coisa que você, apesar de pequeno, tem que ter cuidado, irmão, é com a política.
Eu faria tudo, na verdade, mas eu não consigo deixar de ver as coisas como elas são. Se nós pudéssemos ter um rei que tivesse um cetro de justiça, não teria sistema melhor do que o rei. Um rei piedoso, um rei cuja palavra não volta atrás, seria o melhor sistema. Se nós pudéssemos ter um presidente, mas não adianta, você pode pôr o presidente Lincoln lá, você pode ressuscitar Getúlio Vargas, ele vai se colocar lá como obsoleto, um antiquado, eles vão matá-lo novamente. O povo não quer ninguém que seja justo, que seja santo, não quer não. O povo quer carnaval, quer festa de futebol, não quer um esporte em si não, quer um mercenarismo. A desgraça desse futebol no Brasil é mercenarismo. O povo não quer nada não, o povo quer boa vida, quer que tudo vai bem, só isso, e mais nada. Não há conserto, não há oração que mude isso, não há sistema que mude isso. Dos males o menor. Tudo bem, vamos escolher dos males o menor. Mas não se ilude, não se apaixone por partido, por sistema, não sonhe com isso. Só existe um sistema que vai consertar isso. Esse é o sistema de Deus. Aleluia. Então aí entra o grande valor de você cair em si, dar uma sacudida e dizer, mas meu Deus, graças ao Senhor, porque tudo parece, se Deus me permite, já passou da hora. Você vai cair num estado, não é propriamente de velhice, de estafa, não é só isso não. E você vê a pessoa criando um gado aí, tratando de vaca, tirando leite. Você pensa, mas será que isso vale a pena? Isso compensa? Será que está cheio de verme igual o jacatatu? Precisando tomar ancilostomina fontoura? Por que esse desânimo? Por que se perde o entusiasmo com tudo? O irmão Branham estaria estafado quando ele disse, olha, vocês querem saber? Eu não quero saber nem qual é a marca de carro que soltaram. Eu não quero nem saber se minha casa está flutuando. Eu não estou nem querendo saber disso, se ela está no seco, se ela está no molhado. Será que ele fugiu de suas responsabilidades? Não. Mas é como se, tendo como se não tivesse. Tendo mulher como se não tivesse mulher. Tendo bens como se não tivesse. O seu coração vai se desprendendo, porque o rapto não vai ser uma coisa que acontece, que vai acontecer de uma hora para outra. Mas Paulo diz que é não abrir e fechar de olhos. A consumação do rapto, a conclusão dele. Mas o rapto já está se dando. Você vai se desintegrando contra seus próprios sentimentos, e você vai deixando pessoas e coisas que você nunca pensou na sua vida que daria conta de deixar. Você vai deixando coisas, até pai e mãe. Não tem mais aquele godó que tinha antes, aquela pregança. Sabe o que faz isto? É a aproximação do rapto. Isso é o rapto em seu curso. É um curso. A mulher não dá a luz de uma hora. Você já pensou? Se a mulher
casasse, ficasse toda bonitinha aí, bonitinha, bonitinha a senhorinha, e de repente, daí 9 meses, ou 3 meses, ou 4 meses, ou 5 meses, ou 7 meses, ou 8 meses, ou 9 meses, ou 10 meses, ou 1 ano, 2 ou 3, amanhecesse um dia lá, um bezerrinho chorando do lado lá. Ah, mas seria tão bom, né? Não, mas ela tem um curso. Cessa seus costumes primeiro. Seus costumes cessam. E aquilo vai tomando forma, tomando forma, tomando forma, e vai tomando conta de sua vida sem você perceber. Vai envolvendo as suas aspirações. Aquele filho vai se tornando um centro de suas emoções, de suas atenções. A mulher não pode definitivamente alimentar os sentimentos emocionais de uma criança no seu ventre, ocupada com política, com o mundo, com responsabilidades que não enquadram com suas circunstâncias femininas, com a sua estrutura. Estava vendo uma médica dizendo, não, quando a mulher está amamentando, ela não está só dando o alimento físico para a criança está recebendo nutrições psíquicas que vão determinar até o seu futuro. Ela está recebendo apoio emocional. O seio da mãe tem muito mais significado do que só o alimento em si, que é o melhor. Depois do leite da mãe, só o leite da cabra. Não é o leite da vaca, não, é da cabra. Então ela transmitiu aquilo com tanta propriedade, e é tanta verdade, que a gente aquilo desce no entendimento da gente, porque você sabe que toda a sabedoria está em você. Você pode não saber um ar, mas tudo aquilo está em você. É como a salvação. Você não recebe ela o dia que você levantou a mão. Ela já estava em você, desde antes da fundação do mundo. Você toma o conhecimento daquilo. Então você vê, ela diz, a criança recebe. Por que o afeto às vezes é maior para com a mãe? Parte dali. Agora, essa mãe que põe a mão que está embalando o berço é a mão da babá. Então a babá está regendo o mundo, porque a mão que embala o berço é a mão que rege o mundo. É a mão da babá, é a mão da vovó quando sobra, ou da titia mais velha, ou qualquer coisa assim. Eles têm constatado que há crianças que, por último, dedicam mais afeto à babá do que à própria mãe. Já descobriram que há babás que alimentam crianças na ausência da mãe. Elas fazem processo de alimentação através do seio para a criança. Agora veja como isso tem um sentido espiritual tão grande. Por que você pegou esse afeto, esse carinho por esse sistema de Deus? Porque o aleitamento, a alimentação através do leite materno implica um sistema que revela, expressa toda a problemática do lar. O marido está naquilo. A mulher, ela parava e era uma hora solene, a hora de amamentar. Era uma hora solene, uma hora sagrada.
de alimentar. Então aquilo envolve toda a problemática do lar, compreendendo inclusive o apoio do marido, começando pelo apoio do marido, porque foi ele quem gerou, e é ele que dá a nutrição para aquela verdadeira alimentação, aquele leite que é o mais indicado. Então, compreende um sistema. Deus atua através de sistema, não resta dúvida. Deus não tem uma organização, mas ele tem sistema de Deus. O profeta diz: você disse que isso é uma denominação. Ele diz: bom, se isso é uma denominação, é a única que vai subir. É a única que é de Deus, porque o resto não é. Então você compreende que seu lar é um sistema. E esse sistema ficou, na verdade, preso a seus princípios, a sua natureza, as suas maneiras, a natureza da mãe. Então você compreendeu o que é realmente o seu lar hoje. Agora Deus é mãe também. Ele amamenta. E quando Paulo disse com leite não falsificado, mas o leite puro, aleluia, era a mãe alimentando a igreja. Essa igreja tem sido alimentada com leite puro, porque esse leite é a mensagem de William Marion Branham Elias. Ele não está misturado com cafeína, com açúcar, para enganar. Por isso aqui, nesse caso, não tem pastor, não tem ninguém. Aqui tem ofício. O homem aqui entra, está sentado junto com todos, apanhando do mesmo jeito, se o termo pode ser esse. E nós estamos mais do que nunca convencidos de que nós estamos às margens do rio. Aleluia. Glória a Deus. Se Laodiceia teve um curso, ligando um ponto ao outro, é que nós temos uma distância. Uma distância, ela está compreendida entre um ponto ao outro. E esse ponto começou aonde? Por favor, em 1906. Nós estamos por volta do seu ponto final. Não fique triste, não. Parece que dá tristeza. Diz assim: mas está tão perto e eu não vou ter aquilo, eu não vou casar, eu não vou fazer isso, não vou ter minha casa. Não. Pode deixar, lá no milênio você pode não ter casado aqui, mas no milênio você tem o seu companheiro. Você pode ter casado errado aqui, mas no milênio você terá sua companheira certa, seu companheiro certo. Isso é uma questão de dias apenas. Aleluia, glória a Deus. Agora, nós estamos lá, gente. O Espírito não nos deixou passar daqui, mas então glória a Deus. Porque, olha, já são 10 horas, faltam 3 minutos para 10 horas. Fica aqui. Porque ele mesmo interpretou. Ele próprio tem interpretado isso. Irmã, seus cabelos são grisalhos. Eu vi uma coisa aqui, o pastor Wagner, sexta-feira, tão bonita. De fato, a gente não conhece ninguém aqui. Desde que eu entendo por gente que eu conheço a irmã Anitta, porque ela é minha prima e irmã. Eu conheço minha irmã, que foi a segunda mãe, né? Me ajudou a criar, ajudou a bater em mim, essa coiseira toda.
trabalhou para me dar comida, inclusive, quando eu estava vagabundando às vezes. Lecionou. Mas eu não conheço minha irmã. Você pensa que você conhece sua mãe? Não. A menos que você vá para o mesmo mundo que ela vai, para a mesma dimensão, você não a reconhecerá. Veja, aí então ele se lembrou daquela velhinha que o irmão Brana conduziu a Cristo aqui, com 90 anos de idade. Quando ele estava lá em cima dando aquele passeio, aquele turismo glorioso, aquela provazinha, aquele tira-gostozinho de quem trabalhou a vida toda para Jesus e que já estava ficando velho, que estava com 52 anos de idade, ele foi lá em cima e entre aquelas formosuras que ele viu lá, aquela jovem mais linda, coisa mais linda, o anjo lhe perguntou: você conhece essa? Não, nunca vi antes. Nunca viu? Como? Você a batizou lá em nome do Senhor Jesus Cristo, você a conduziu a Cristo, com 90 anos de idade. Ele disse: você olha no espelho, mas você não é você, não é isso. Para começar, esse nome que às vezes você não gosta dele, porque você está vendo, o nome de José é um nome tão bonito, né? José Gonçalves, José Augusto, José Berto, mas todo José vira Zé, todo Francisco vira Chico, todo Raimundo vira Mundo, e assim por diante. A mamãe dizia: não tem esse negócio de Kim não, e não deixou. Você não deixando dentro da família, não pega. O apelido começa dentro da família, apelido familiar, né? Bom, eu conheço um rapaz que tem um nome bonito, Daniel. Dene. Ah, meu Jesus. Por que não puseram Dene lá no registro? Não puseram logo lá. Ah, é o carinho, né? Uma coisa assim. Mas lá não. Talvez vai chegar um promotor lá e dizer assim: olha, eu estou aqui com essa lista aqui do Joaquim Gonçalves. Ele vai olhar lá, não tem Joaquim aqui não. Graças a Deus que não tem, né? Porque se tivesse eu estava emburacado. Isso é tão bom, irmãos, é tão bom. Quer dizer, uma reunião em família, às vezes tem hora que você está numa reunião em família que tem que dar pressa, né? Porque você tem que recluir, você tem que sair enquanto a festa está boa. Toda festa é filosofia dos antigos, do tempo do Otávio, lá atrás, né? Então, quando a festa está boa, cai fora, meu filho, porque o fim de festa não é bom. Mas aqui não. Parece que se a gente fosse dobrando a serra, né? E fosse indo, passaria um dia, com razão. Paulo foi falando. Paulo não tinha o ano todo, 10 anos, 14 anos, 15 anos, 20 anos para ficar só com a igreja. Então ele tinha que aproveitar até a noite. Foi falando até a madrugada. Até aquele rapaz caiu lá de cima, né? Caiu lá de cima e acho que quebrou o pescoço, porque deve ter caído de ponta, né? Mas vamos ficar de pé, que o nosso tempo foi embora. E você vai voltar, é verdade. Eu tenho que ser mais grato a Ti, né, Senhor, por essa revelação. Isso não é pouco, não. Isso não é para quem quer, não é para quem corre. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal. Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Eu peço que todos os poderes dos demônios deste recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor.
Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir, doce é a mim o teu querer, gozo me traz te obedecer, guia-me sempre, meus passos, Salvador, tu me compraste sobre a cruz, rege-me em todo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto sua mão, posso cantar na escuridão, guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador, tu me compraste sobre a cruz, rege-me em todo, meu Jesus. Para o seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz, lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu, guia-me sempre, Senhor, guia meus passos,